Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, nos reunindo em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, mais uma vez, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao entendimento nosso e daqueles que terão a oportunidade de assistir, de ouvir a Tua palavra. Faz presente no nosso meio, Senhor. Nos ajuda. Neste dia, Senhor, eu te peço, tira todo o empecilho, toda mágoa, todo ressentimento, toda angústia, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor. Mas que venha, Senhor, um espírito de alegria, um espírito de entusiasmo, um espírito de coragem, abrangente, Pai, que possas envolver e impactar todos aqueles, Pai, que conhecem a Tua palavra e deseja conhecer a Ti, Senhor, e pede mais sabedoria, mais entendimento. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia e em todos aqueles que há de vir. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a, deu um velado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a esse mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo. E a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes estas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto, porém, foi feito pelo Senhor. E a coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola.
e, deixando-o, foram-se. Amém? Meus amados, tá aí. Quem quiser comentar alguma coisa, por favor, tá com oportunidade. Quiser reler também e fazer algum comentário, eu abro essa oportunidade. Jesus, presença dele, sim. Que esse trecho se refere, né, a Jesus vem e o embate dos fariseus, né, em relação a Jesus, né, aos indagamentos, às contraposições. E Jesus vem através dessa parábola e coloca uma brasa quente sobre a cabeça dos fariseus, né? Porque, obviamente, os fariseus não acreditavam que Jesus era filho de Deus, né? Era o próprio Deus, né? Eles continuavam se sentindo ameaçados, né? Porque eles achavam que eram pelo legalismo, não pela graça, né? Eles não achavam que era pela fé, por tudo que aquilo que Jesus vinha trazendo, mas eles entendiam que é pelo cumprimento, era pelo cumprimento das leis, né? E, e Jesus vem de uma forma muito sutil através dessa parábola, né? Trazer uma provocação a eles, né? Então, quando ele diz né, foi enviado um servo e espancaram, foi enviado outro servo, né, e mataram, né? Depois foram enviados vários outros servos, né? Esses servos, no qual ele se refere, são os profetas, né, que foram os homens de Deus ali, que Deus foi enviando ao longo do tempo, né? E quando ele diz ali que Deus decidiu, então, enviar o próprio Filho amado porque seria respeitado, né? Jesus sabia já, né, que viria depois, né? Ele sabia que por tudo aquilo que ele passaria, né? Inclusive, era o propósito de Jesus, né? Vir e fazer expiação, né, dos pecados, né? Mas essa parábola, ela serviu para justamente confrontar, né, o coração dos fariseus ali, no qual queriam confrontar Jesus o tempo todo, para que eles fossem, né, tocados, né, e entendessem quem era Jesus, né? Qual era o papel de Jesus aqui. E E ali no final eles até falam, né? E procuravam prendê-lo, né? Mas eles temiam o povo, né? Engraçado que eles não temiam a Deus, né? Eles temiam o povo, né? Eles compreendiam o que Jesus falava, né? As parábolas de Jesus, eles entendiam que Jesus estava falando deles, mas assim mesmo o coração endurecido deles, através, né, do orgulho deles, eles não conseguiam reconhecer que o que eles estavam fazendo era ruim, né? Era ruim. E E aí Jesus ainda faz assim dá uma direta, né, em relação à questão quando ele fala, né, mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e a herança será nossa, né? Como, assim, eu fico imaginando, porque na cabeça dos fariseus não é possível que eles sabiam que Jesus era Deus e tinha alguma coisa dentro do coração deles que era muito difícil, porque eles conhecendo Deus, né, da forma que eles conheciam, né? Isso acontece até hoje, né, gente? Como eles poderiam querer matar o filho de Deus para ficar com a herança, né? Sabendo que Deus é Deus e não ia passar em branco, né? Então, eles seriam retalhados, né? Deus, né, não ficaria em vão isso, né? E aqui nesse trecho acho que é o 10 aqui que fala, né? Ainda não leste, né, está na escritura, né? A pedra que os construtores rejeitaram
essa veio ser a principal pedra angular. Acho que nós comentamos outro dia, né, o que que é a pedra angular, né? A pedra, acho que eles, quando vão construir uma casa, eles colocam uma pedra, né? E toda casa, ela é construída em cima desse fundamento, né? Então, a pedra angular, ela é a pedra principal, né? Até fala a palavra, né, que Jesus é o caminho, né? Então, Jesus é o caminho. Então, essa pedra, ela é realmente, né, Jesus, né? Jesus é a pedra angular, né? Ela é a pedra principal, né? O fundamento, né, de todas as coisas, né? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Alguém mais quiser comentar algo aí? Pois é, meus amados. O mundo está aí, o maligno, fazendo a cabeça do ser humano de todas as formas. A ganância, o orgulho, a maldade. As pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber da pedra angular, não querem conhecer a verdade. Elas se apoderam de tudo que tem na terra, acham que é tudo deles e que não tem que pagar nada. A gente vê aí, tudo nos é cobrado aqui, tudo, tudo nos é cobrado. As leis que o ser humano faz é para beneficiar a si próprio. Eles não pensam em beneficiar o próximo. É muito difícil você ter comunhão com o mundo. Não tem como. Você que conhece a palavra, você que conhece a pedra angular aqui, não há como viver nessa sociedade corrupta que nós vivemos. É aqui em qualquer lugar, na face da terra. Se não é de um jeito, é de outro. Todo dia aqui nesse país aqui estoura um escândalo, estoura um... Nossa, sinceramente, eu com 70 anos de idade estou vendo cada coisa que parece que é um absurdo, aparece outra pior ainda. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Eu não sei onde é que o ser humano vai parar, mas Deus sabe. E Deus tem enviado os homens, pessoas, profetas, servos, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para trazer a palavra, para nos esclarecer. E muitos têm rejeitado. E aqueles que rejeitam, amados, sinceramente, vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências. Porque a vinha do Senhor, a vinha do Senhor, ela nos foi dada para nós usarmos, nos beneficiarmos, mas reconhecer que o Senhor é o dono da vida. Mas o ser humano não reconhece. Não reconhece de forma nenhuma. Então vai pagar o preço. Meu Deus do céu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nação, Senhor. Que haja paz em Israel, Senhor. Que haja paz em Israel. Quando Deus pede para nós orarmos por Israel, é porque ele sabia que jamais haveria paz naquele lugar. Jamais.
A Lauricinha quer falar alguma coisa, Lauricinha? Umas coisinhas, meu Mário. Essa parte de Israel, né, que o senhor falou aí, só vai haver mesmo quando Jesus voltar, né? Pisar lá é a paz que excede a todo entendimento, seria eles, que o povo de Israel é exatamente a vinha, né? A vinha que está aqui nessa parábola. E aí veio para os dele não quiseram, então tá lá, essa guerra sem fim, né? Desde sempre. E desde sempre. Muitas guerras, mas é a paz que excede a todo entendimento, que é eles aceitar o senhorio, a salvação e o senhorio de Jesus, né? Então, que a gente ore pela salvação do povo judeu e dos muçulmanos também. É porque o povo muçulmano não é esse grupo terrorista que existe aí, né? Esses grupos aí. Mas os muçulmanos que precisam também, né? Todos nós precisamos da salvação. O dono da vinha é Deus, né? Nessa parábola. Essa parábola é riquíssima. Se a gente for fazer conexões com o Antigo Testamento, e eu fiz aqui, eu queria ler aqui para vocês a priori, que no verso 1, depois entrou Jesus a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha. Quem é esse homem? Deus. E cercou com uma sébia, que na minha tradução tá uma sebe, né? Aí eu até vi o que significava essa sebe. É uma cerca muito forte de arbustos, né? De arbustos fortes, que era exatamente a proteção, né? Dada por Jesus. E construiu um lagar, edificou a torre e arrendou os lavradores, que são, né? Aqui no caso os escribas, sacerdotes, fariseus, que ele está falando aqui, isso na época, né? E que hoje também tem, como o seu Mário bem falou, e ausentou-se do país. Aí a gente vendo aqui em Isaías 5, eu vou ler aqui para vocês o que é que diz, o que é que fala dessa parábola da vinha, 700 anos antes de Jesus chegar à Terra. Isaías 5, do 1 até o 7, diz assim: Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. Veja bem, olha lá a conexão, uma torre, também construiu um lagar, é o que a gente viu também, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. São os lavradores maus, né? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que é exatamente os profetas que Fábio falou, né? Que ele mandou os servos, né? Que são os profetas, né? E aí a gente tem 3 alusões aqui de profeta que eu vou ler também. Vou ver aqui se dá tempo. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenho feito? Ou seja, o que mais Deus podia fazer? E como esperando eu que dessas uvas boas veio produzir uvas bravas? Mandou Jesus e Jesus não quis? E o povo não quis, aliás? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, olha lá, a sebe lá no livro de Isaías e a sebe aqui no Lavradores Mal, Jesus falando, né? O que era a sebe? A cerca de arbusto para proteger a vinha. Então, Jesus disse que vai tirar essa proteção, né, do povo de Israel, por quê? Aí a gente vai ver. Para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cevada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Grande é o juízo do Senhor, né, sobre os maus lavradores. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Que coisa mais linda, né? Então tá lá. Okay. Então essa parábola dos maus lavradores, né, aponta exatamente para as pessoas que não criam em Jesus. E até hoje isso vem acontecendo e vai acontecer sempre. Vai ter sempre os maus lavradores e aqueles que aceitam. Então, o resumo dessa parábola, no todo, é que Jesus seria... Vamos aqui para o versículo, né? Por versículo.
No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, que são os profetas. Aí eu queria ler, gente, se vocês quiserem anotar para ver depois, Jeremias 7, do 25 ao 26. Jeremias 7, do 25. Eu gosto muito de fazer essa correlação do antigo com o novo, porque a gente saber cada vez mais a credibilidade na palavra de Deus e a gente saber que nós estamos aprendendo dia após dia e tentando chegar aos pés de Jesus, tentando pegar na barra do vestido de Jesus, né? Buscando a nossa santidade dia após dia. Então, Jeremias, do 7, capítulo 7, 25 a 26. 25 a 26. Eu vou ler do 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 7 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de sacrifícios. Mas isto eu lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando, enviando. Mas eles não deram ouvido. Aí, Amós, capítulo 3, verso 7. Página 1300. Amós 3, 7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que Deus fez e faz e fará, ele já avisou. Ele já mandou profetas, depois mandou Jesus, e tem hoje a igreja, mas mesmo assim, as igrejas estão fazendo suas próprias doutrinas, cobrando, negociando a palavra de Deus, pagando assim valores exorbitantes a pregadores famosos, a cantores famosos, que estão negociando a palavra de Deus, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. E por último aqui, Zacarias, dos profetas. Isso tudo eu estou fazendo, gente, para fazer essa conexão com essa parábola aqui, dos maus lavradores. 3:54. Amós, deixa eu ver. Não, Zacarias 1:4 diz assim: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Mais uma vez aqui, o Senhor. Então, quando ele fala aqui nesse verso 2, quem enviou os servos são os profetas que o Fábio falou, eu peguei só 3 exemplos aqui, porque são vários, que não dá tempo a gente ver tudo. Então, assim, aí esse verso 8, vindo aqui para o verso 8, agarrando, mataram, claro que é Jesus, né, o filho amado, o filho único, o filho unigênito, que é Jesus, que está no verso 6. Aí vamos aqui para o verso 8, e agarrando, mataram e atiraram fora da vinha. O que é isso? Mataram fora da vinha, fora da cidade, porque quando crucificaram Jesus foi fora dos muros de Jerusalém. Então, fora da vinha, tudo se cumprindo aqui nessa parábola. Então, o resumo disso aqui tudo, que eu vou, senão ninguém fala, só eu. E aí, Jesus está ensinando nessa parábola que seria rejeitado, que seria morto, né, pelos líderes religiosos, e aquela mesma turma que estendeu o pano e levantou ramos de palmeira, foi a mesma turma também que gritou: crucifica, crucifica, porque esperava um Messias guerreiro, um Messias que viesse libertar do poderio romano,
mas ele veio tão humilde, montado num jumentinho, entrando daquela forma, e essa turma depois, não, isso aí não é o Messias que nós esperamos, crucifica, crucifica, crucifica. Então, aí, o que aconteceu? Possibilitou a nós, a mim, ao James, ao Mário, ao Fábio, a Rutinha que está aí, a Tamires, possibilitou a nós, a todos nós que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, sermos enxertados nessa vinha que é Israel, né? Para onde ele veio e que eles não aceitaram, possibilitou a salvação a todos, finalizando a todos que eu querem, a todos que eu aceito, a todos que dão crédito nele e o tem como Senhor. É isso, gente. É isso aí, dona Lucinha, muito bem colocado. Agora, só para lembrar o James e o Fábio aqui, hoje é quinta-feira, dia 24 de abril, aquele nosso devocional diz assim, Êxodo capítulo 10, versículo 3. Não sei se vocês já leram. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? É uma decisão definitiva. Essa pergunta irritou o faraó, o rei do Egito, profundamente. Ele simplesmente não dava ouvidos a Deus. Será que nós também nos incomodamos quando Deus nos pergunta? Quando você colocará a sua vida em ordem comigo? Quando se converterá a mim? Que resposta damos a Deus, então? Os jovens ficam tão distraídos com tantas coisas que não pensam sobre Deus e a eternidade. Há tanto a desfrutar nessa vida, por que se converter? Por que se converter? E se tornar uma pessoa religiosa? Em outro mandamento, talvez, mas não justo agora. Aqueles cujo tempo é tomado pelo trabalho, por outras atividades, estão muito ocupados, não têm tempo para Deus. A carreira precisa vir em primeiro lugar. Eles precisam ganhar dinheiro. E quanto a Deus? Talvez mais tarde, né? O que os aposentados dizem? Estou muito velho. Além disso, me dei bem bastante com Deus até agora. De qualquer forma, quem pode afirmar com certeza o que há além da sepultura? Pessoas doentes estão muito fracas para se ocuparem com questões tão sérias referentes a Deus. As suas dores as impedem de pensarem no seu relacionamento com Ele. Eles estão muito enfermos, muitos enfermos para se converter. Então vem a morte e é tarde demais para ser com Deus. A sorte está lançada. O destino daqueles que passaram para a eternidade sem se reconciliar com Deus é definitivo. Eles estão eternamente perdidos. Graças sejam dadas a Deus, porque a alegria daqueles que confessam seus pecados sinceramente diante de Deus e recebem perdão e graça pela fé no Senhor Jesus Cristo é definitiva. Eles estão salvos eternamente. Então são essas coisas, amados, que o mundo hoje está aí oferecendo. As pessoas não têm, não quer saber. Elas colocam as coisas delas, os problemas delas, as condições dela momentânea, e se recusam a ter um acerto com Davi, a ter um acerto com o Senhor, a se apresentar diante do Senhor, conhecer o Senhor. Não querem. Mas o dia vai chegar, a hora vai chegar que as pessoas precisam se acertar com Deus. Aí é que vai ser o grande. Aí vai o arrependimento. Mas aí já é tarde. Aí já é tarde. É isso que essa palavra nos fala, o que a dona Lucia leu, o que está lá em Êxodo desde o começo. O Espírito Santo é tremendo, seu Mário, porque tudo que a gente falou aqui é o que está nesse devocional, não é, seu Mário? De hoje. Exatamente. Coisa linda, que coisa linda é a ação do Espírito Santo.
que nós não somos, só somos servos, meros servos, instrumentos. Mas o Espírito Perfeitamente. Santo faz uma obra perfeita. A conexão que ele fez desse devocional de hoje com o que foi feito aqui agora. Mas o James, eu digo que quer falar, o Fábio, não sei, as meninas, que senão só nós. Oh, Jesus. Pode falar, meu filho. Acho que vocês cobriram bem aqui, viu? Acho que qualquer coisa que eu falar aqui vai ser redundante. Por mim, a gente pode até avançar, se vocês quiserem. Amém. Que é que Dona Lucinha não quer ler sei, essa outra parte, Dona Lucinha? Posso ler, seu Mário? É só a questão do tributo até o 27, né, Fábio? É? Ou não, só até o 17, gente, até onde eu leio. Achei que foi Fica à 17. vontade, Dona Lucinha. Fica à vontade. Foi 17, acabou, mano. 17, a questão do tributo, né? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Ô, turma hipócrita, porque os herodianos, eles não eram amigos dos fariseus, gente, mas aqueles estão unidos contra Jesus. Chegando, É, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Glória a Deus. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Amém. é. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Ninguém quer dar nada. Na verdade, o ser humano não quer dar nem para César nem para Deus. Ele só quer ver a nós e nada ao reino. O ser humano egoísta, viu? O ser humano egoísta. Eles não aprendem, não aprendem, mas não aprendem. Meu Deus do céu. Como podem? As pessoas precisam entender que um precisa do outro. Nós precisamos do outro. Sem o outro, nós não somos nada. Ninguém é pedreiro, ninguém é carpinteiro, ninguém é servente. Ninguém faz tudo sozinho. Antes, até mesmo, nós precisamos um do outro. Todos precisam. Oh, meu pai. O pai precisa do filho, o filho precisa do pai. O esposo precisa da esposa, a esposa precisa do esposo. Um vizinho precisa do outro. Não. Mas o vizinho quer ver a casa do vizinho pegar fogo e ficar olhando. Não sabe ele que se a casa do vizinho pegar fogo, a dele vai pegar também. Porque a nossa casa, uma é pegada na outra. Amados, quando essa geração vai entender que nós todos somos irmãos e temos só um como pai, e é aquele que tem nos dado tudo, é aquele que tem nos amado, mas as pessoas não conseguem enxergar um palmo além do nariz. É uma ambição, é um desvaneio.
Olha, eu consigo, olha, eu não gosto de comentar, sabe? Porque desde o início foi assim, vai continuar sendo assim. E o mais interessante, o mais que me chama a atenção é que, às vezes, as pessoas, como esse povo fariseu aqui, ó, eles se achavam que eram de Deus, em que eles tinham razão, e que era tudo deles, e que eles faziam tudo certo. Mas a gente percebe, a gente vê hoje, a gente vê a história, vê o passado, quantas mortes foram, quantas vidas foram tiradas em nome de Deus. Será que Deus está nesse negócio? Jesus Cristo já mostrou, amados, a que veio. Ele já mostrou a que veio. Ele mostrou. Ele fala: amai os vossos inimigos, amai os vossos, orai por aqueles que nos perseguem. Dá quem te pede. Se te derem uma bofetada no rosto, vira outra face. Não. Só faço se tu me tornar. Tu me torna? É a lei do mais forte. Eu contei uma vez aqui que o patrão chegou, ele tinha um empregado muito. Conhecia a palavra, o empregado dele conhecia a palavra e ele era escravo. E o escravo era conhecedor da palavra. Era um escravo humilde, uma pessoa assim, sincera. E o patrão chegou para ele e falou assim: ó, Sam, você, você acredita que quando morrer você vai para o céu? Ele falou: eu creio. Sim, eu creio. E eu? Quando eu morrer, eu vou para o céu? O empregado pensou um pouquinho assim e falou: o senhor é candidato? Ao menos tem que ser candidato. Se não for candidato, meu amigo, se você não for disputar a eleição, você não vai saber se você vai chegar lá. Ai, meu Deus do céu. A gente, amado, tem que chegar junto, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que praticar aquilo que nos é ensinado. Nós somos candidatos. Nós somos candidatos. Todo aquele que se envolve aqui com a palavra de Deus é um sério candidato a ser eleito. Aí para a glória. Mas se não for candidato, se não estudar, se não ler, se não praticar aquilo que nos é ensinado, não vai não. Vai ficar aqui. Vai chorar. E o que é dar a César o que é de César? O mundo nem a César não quer dar nada. Ninguém quer dar nada para ninguém. É só venha nós mesmos. Mas a palavra é bem clara. Está aqui, ó. De quem que é essa esfinge aqui? É de César? Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Deus, ele é prerrogativo nisso. Ele quer que nós façamos o que é certo. Você não pediu um rei, então você vai ter um rei. O rei tem que ter empregado, tem que ter empregada, tem que ter mordomia, tem que ter uma coroa para ele, tem que ter um trono para ele sentar, tem as leis a ser concluídas. E quem é que vai patrocinar isso? É eu, é você, é a sociedade em geral. Então, já que você pediu um rei, então você vai ter um rei. Só que o rei vai dar despesa para vocês. Aqui, ó, vai ter um custo. Isso não é de graça, tem um custo. Você então vai dar uma parte do seu salário, você vai ter que manter o rei lá no palácio. E o povo não quer. O povo só nega imposto. Ah, mas porque o governo rouba. Meu amigo, toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Se o governo está cobrando imposto, é porque é devido. Nós somos obrigados a pagá-lo. Se nós não pagarmos corretamente aquilo que nos é cobrado, nós estamos sonegando. Então, nós não estamos dando a César o que é de César. E se você não dá a César o que é de César, como é que você vai querer dar para Deus? Que você nem vê. Já começa o erro por aí. Então, amados, aprendamos a sermos honestos aqui na terra, em todos os sentidos. Está sendo cobrado um imposto de você, você pode até não achar justo, mas isso é problema seu, você não achar justo. Quem é você para achar alguma coisa? Quem sou eu? Começa a pagar direitinho aqui na terra, porque vai ser cobrado. Lá no céu também. Amém? E para a gente, Provérbio 20:17, Samuel. Provérbio 20:17 vem tocar muito forte nesse assunto aí. Diretamente essa questão de César. Eu estava lendo e me chamou a atenção isso aí. Achei. Provérbios 20:17. Diz assim: suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Suave é o pão da mentira, mas depois sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Na minha Bíblia fala suave é o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Trazendo sobre o que você falou, né? Deus quer que a gente faça o que é certo, né? O que é correto, né? O que é e muitas vezes a Amados, tudo gente, aquilo que nos é pedido é. a gente tem. Eu conheço uma palavra aqui também que me chama muita atenção a respeito disso. Não sei se está em Miqueias ou Abacuque. E diz assim, ó, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva e praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e os tomam. Assim fazem violência. Um homem a sua casa, uma pessoa a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, na qual não usareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau.
Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente dissolados. A porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Mas é assim. Deus, irmão, está observando toda a atitude do ser humano. Toda a atitude do ser humano está sendo observada. Toda. Vamos ler os próximo trecho, e a gente abre a discussão. Se você quiser discutir um pouquinho mais dessa parte de César também. Aí Deus volta e fala aqui fala um em pouquinho Miqueias, sobre... capítulo 7, capítulo 6, versículo 8, assim, ó. E ele declarou: ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Isso que Deus pede de nós. Irmão. É isso que Deus pede de nós. Andar humildemente. Posso falar um pouquinho, seu Mário? Só, Olha, só olha. endossando o que o senhor falou aí, que toda autoridade é constituída por Deus, né? Que está na palavra em Romanos. Sim, Romanos 13, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades perfeito. que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Isso, perfeito. Aí tem ciência nesse versículo. Quando fazem o mal, queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. E visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Está em Romanos 13, do 1 ao 7. A Bíblia é muito maravilhosa, meu Deus. Não é? Cada vez que a gente lê, eu fico encantada, encantada, encantada. E James, cadê tu, James? Tava no mudo aqui, glória a Deus, mocinha. Nossa, que maravilha, né? A gente aprende muito. Graças a Deus. Hoje eu tô mais ouvindo. Tô aprendendo. Uhum. Pra gente, James, do 18 ao 28, ou 27, é isso? Até o finalzinho, né? Até o 27. Por favor. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmaram não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então, o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. E Jesus respondeu: o erro de vocês está em não
conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Neste sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre os arbustos, sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Amém. Aleluia. Jesus confrontava o entendimento humano, né? Assim, a sabedoria humana, a sabedoria daqueles que se julgavam conhecedores da lei, da verdade, aqueles que queriam ser os detentores da verdade. E sempre haverá no mundo, porque faz parte do ser humano, né? Ser o detentor da verdade. Não é por maldade, mas é porque acredito que todo mundo, mesmo os que fazem errado, estão tentando fazer o certo. Acreditam que estão fazendo o certo. E esses fariseus e os saduceus, mesmo cheios de orgulho, cheios de soberba, cheios da sua verdade, estavam fazendo aquilo que eles achavam certo. Eles eram cruéis muitas vezes, foram cruéis com Jesus, foram injustos com Jesus, foram injustos com muitas pessoas, mas eles acreditavam estar fazendo certo. E, infelizmente, não tiveram a capacidade de ouvir o próprio filho, né? Jesus os confrontou com sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria do próprio Deus. Mesmo assim, ele não conseguiu convencer aqueles que estavam certos da sua verdade. Então, cabe a nós, eu acredito, buscar estar com o coração sempre aberto ali, pensando no amor, né? Pensando nos exemplos de Deus, pensando nos exemplos de Jesus, no que ele nos ensinou, através do que ele disse, através do que ele fez, e nos permitirmos sermos confrontados em nossas verdades, porque só dessa forma a gente consegue evoluir. Enquanto nós estivermos ali fechados naquilo que a gente acredita ser a nossa verdade, a gente vai continuar naquele patamar ali, talvez com o alimento do leite, sem conseguir um alimento sólido. Mas isso não é motivo de julgo, assim, não. Eu acho que pouco importa, porque a nossa salvação e tudo mais não cabe a mim, nem a nenhum de nós aqui nesse devocional, e nem aos nossos irmãos, ou pais, ou vizinhos. Cabe só a Deus a julgar no momento em que for a nossa hora, né? Ele vai nos julgar. E ele tem a sua perfeita medida da justiça e a benevolência e o amor. E a maravilha é que a gente pode contar com a misericórdia de Deus e com o amor de Deus, né? O amor de Jesus provado na cruz. Então, é,
Estava viajando aqui nas minhas anotações. Posso ler aqui, se não sei se isso faz sentido para alguém, mas assim fez para mim, né? Mas eu vou ler aqui para. E aí um pouquinho com base do que a gente estava vendo até agora. Estava refletindo aqui, parece que Deus ele dá pouca importância às coisas da terra, mas ele se importa com o homem, não com a nossa carne, que também veio da terra, mas com o espírito que veio dele, do seu sopro. Ele se importa com as nossas atitudes, porque essas sim, inevitavelmente atingem nossa alma, nosso espírito e também do nosso próximo. Ele, Deus, criou a terra e todas as coisas que nela há, e as criou com abundância, e as colocou sob o domínio do homem. Ele, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nos dá, de acordo com a sua vontade e medida da capacidade de cada um. E através dessas bênçãos e talentos que recebemos, cada um escreve a sua sentença de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que nós fazemos com os nossos talentos ou aquilo que nos é dado vai ser julgado, cobrado, né? Assim como diz a palavra, a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu não sei se tem muita relação com o que cada um estava falando aí, mas eu só compartilhei porque, enfim, eu estava aqui nessa reflexão. Talvez fale com alguém que vai ouvir esse devocional depois, é, e fica a mensagem. Amém? Amém. Eu acho que é interessante aqui ele falar mestre, né? Os fariseus ali continuavam perturbando Jesus, mas chamavam ele de mestre, né? Mestre, mestre. Ô, alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente pode fazer oração. São 7 horas já. A gente continua amanhã. Ela quer orar pra gente, né, Lucinha? Vamos encerrar? Por favor. Eu gosto quando tem uns varões assim, eu gosto que os varões orem, mas eu posso orar. Eu gosto de dar prioridade aos varões, né? Seu Mário, James, você. Quando tem, Escolhe né? um aí, pronto. Eu vou escolher seu Mário para ler. Eu não. Ora pra gente, seu Mário. Então tá no mudo aí, seu Mário. Tá no mudo, viu, seu Mário? Eu vou orar pra gente? É que eu estava tossindo, né? Estava tossindo e, Saúde. oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Pai. E nós possamos, Senhor, continuar firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Pai. E nós possamos, meu Pai, lançar o nosso pão sobre as águas, para que possamos amanhã encontrá-los novamente, Senhor. Que nós tenhamos força e reconhecimento de dar a César o que é de César, Senhor. Para que possamos dar a Ti o que é de Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Continua conosco, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que caminhando contigo, eu jamais me perderei.
Eu sei, Senhor, que o teu caminho, Pai, é suave. E que mesmo estando nublado, Senhor, eu sei que mais cedo ou mais tarde o sol vai brilhar novamente. Ajuda, Pai, cada um que precisa da tua ajuda, Senhor. Esclarece, Senhor, a tua palavra a nós, Pai, todos os dias, como o Senhor tem feito, Pai. Abençoa a minha nação, Senhor. Abençoa o meu povo, Senhor. Abre a mente, o coração, o entendimento das pessoas, ó Pai, para que eles possam compreender que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos. Tudo vem do Senhor. Mas nós precisamos compreender, Senhor, que sem ti nada podemos. E para compreender, Senhor, a nossa mente tem que estar aberta, Pai. Nós temos que estar aceptível a ti, Senhor. E só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça. Então, Senhor, vem, enche-nos, ó Deus. Nos dá um dia de paz, de alegria na tua presença. Abençoa o Fábio, abençoa o James, abençoa a dona Lucinha, a Ruth, a Tamires, o Lucas, a Marineide, Senhor. A mim também, Senhor. E toda a nossa família, Senhor. E todas as famílias da terra sejam abençoadas, ó Pai. Porque este é o propósito. O Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos tenham conhecimento da verdade. E eu sei, Senhor, que muitos irão se arrepender e se chegar a Ti. Porque o Senhor os ama. Obrigado, Pai, por mais um dia na Sua presença. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.